O tema de hoje é como evitar que o seu filho canhoto desenvolva síndrome do túnel do carpo. Veja, primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre esse assunto. Eu não sou médica e não sou da área de saúde, mas esse assunto que eu trago é um assunto que é muito importante de ser discutido sobre os canhotos. Eu já estudei muito sobre esse assunto e é por isso que eu resolvi dividir ele com vocês. Eu não vou trazer nenhuma solução para a síndrome do túnel do carpo, eu não vou fazer diagnósticos, a única coisa que eu quero explicar é que existe um movimento que muitas vezes alguns canhotos fazem que podem gerar essa síndrome. Então, é por isso, e a importância disso é que é possível evitar que as pessoas canhotas desenvolvam essa síndrome, desde que elas prestem atenção em algumas posturas que elas fazem e desde que elas aprendam técnicas adequadas para evitar que essa síndrome se desenvolva. Então, hoje é isso que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando sempre que isso aqui não é uma live médica, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Muitas vezes, o que vai acontecer com uma pessoa canhota, quando ela está criança, aprendendo a escrever, é que ela vai tender a querer encontrar uma maneira confortável de escrever. Para achar essa maneira confortável de escrever, muitas vezes, quando a criança não recebe a orientação adequada, quando ela não recebe a técnica, quando ela não é ensinada de como que ela deveria fazer isso, ela vai procurar por ela mesma posturas que facilitem a escrita dela. Então, a criança sem instrução, sem orientação, busca técnicas que, na maioria das vezes, não serão adequadas para ela. E uma das coisas que acontece com a pessoa canhota é que ela, quando vai escrever, ela passa a mão em cima do que ela escreveu, porque o português vai nesse sentido do lado esquerdo para o lado direito. Quando a criança faz esse movimento e ela cobre o que ela escreveu, ela se suja. Ao se sujar, a criança fica incomodada, porque ela suja a mão, ela suja o caderno e ela não consegue ver o que ela escreveu. Então, o que que muitas vezes ocorre? A criança, para não passar a mão em cima do que ela escreveu, ela entorta o punho para poder conseguir ver o que ela está escrevendo, para poder não se sujar e para poder ter mais controle sobre o lápis. E quando isso acontece, quando ela faz essa mão de gancho, ela adquire um hábito negativo de sempre escrever com a mão torta. E isso fica muito complicado no longo prazo, porque imagine, essa não é a postura adequada, a posição adequada para o punho. E se você manter um punho por muito tempo, por muitos anos dessa maneira, isso vai desenvolver uma LER que possivelmente depois vai se tornar numa síndrome do túnel do carpo. E isso é muito grave, traz dores graves. Às vezes a pessoa precisa fazer um tratamento longo, demorado e caro. E a gente então precisa prestar atenção para que a criança consiga ter a técnica adequada para não escrever com a mão torta, né? Com essa mão que se chama na língua popular de mão de gancho, porque parece um gancho, não é? Quando você fica assim, ó, parece um gancho. Então, às vezes, não é uma questão estética de a gente achar que é feio ou bonito escrever desse jeito. É uma questão de saúde mesmo. É uma questão de preservar a saúde do corpo, principalmente do punho. Na verdade, quando a pessoa escreve com o punho assim, ela vai terminar desenvolvendo outras questões também, no ombro e no cotovelo. Mas a gente hoje vai ficar atento e focado à questão do punho. Então, veja bem, por que então é ruim a pessoa escrever desse jeito? Porque todas as vezes que você tem uma pessoa que escreve assim e criou um hábito de escrever assim, ela vai inflamar essa parte da mão. E aí, isso no futuro pode trazer problemas muito graves.
além do cansaço para escrever e da desmotivação e da frustração, porque quando você se cansa, lógico que você não vai escrever com tranquilidade. Você vai ficar menos confortável e logo ter menos estímulo para escrever, não é? Então, e é muito importante, então, que a gente compreenda por que, que a criança entorta a mão. Ela faz isso, como eu expliquei, na tentativa de enxergar o que ela está escrevendo e de não se sujar. E é por isso que a gente precisa, então, ensinar uma técnica adequada. Eu conheço muitas pessoas que escrevem com a mão assim, adultos que escrevem com a mão assim, e todos relatam que sentem dor. Mesmo que digam que, eu não tenho nenhum problema para escrever, essas pessoas que escrevem com a mão de gancho, elas sentem dor. Então, é por isso que a gente precisa evitar chegar nesse ponto, e para isso existem 4 técnicas que são importantes de se prestar atenção e de ajudar a criança a aplicar essas técnicas desde pequena. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa identificar? A criança está entortando o punho para escrever? Isso é fundamental de ser identificado o mais cedo possível. Muitas vezes a gente vai identificar isso quando ela ainda é pequenininha e ela não entortou totalmente. Às vezes ela entorta só um pouquinho, ó. E isso eu já vi com algumas crianças com quem eu trabalhei. Inclusive, isso eu vi com minha própria filha. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha é canhota, e quando ela começou a ser alfabetizada, ela entortava o punho um pouquinho. Mas o fato de ela entortar um pouquinho já significa que é possível que depois ela pudesse passar a entortar mais. A gente trabalhou bastante e hoje ela já escreve com o punho reto, evitando assim que ela venha sentir dores e desenvolver, por manter o punho torto por muito tempo, um alergia no futuro e até uma síndrome do túnel do carpo. Por isso que é muito importante que a gente, número 1, identifique como está o punho da criança quando ela vai escrever, para a gente conseguir prevenir de ela começar e se habituar a escrever com o punho torto, certo? Então, quais seriam as 4 coisas principais? Qual é a técnica para ela escrever com o punho reto? Primeiro de tudo, ela precisa lembrar de esticar o punho, o pulso, né? Ao invés de ela fazer isso, ó, ela trazer o pulso para ficar reto. A segunda coisa é trazer o cotovelo para perto do corpo. Se ela tá com o punho, com o cotovelo levantado, é muito mais fácil de ela entortar a mão. Então, é muito importante que, além de ela manter o punho esticado, o cotovelo esteja perto do corpo, não grudado no corpo, mas um cotovelo relaxado e que não está nem levantado, nem em cima da mesa, um cotovelo relaxado perto do corpo. Também é muito importante que ela corrija a posição do papel se for necessário. Muitas vezes o que acontece é que a criança canhota, ela vai, ao invés de posicionar o papel da maneira correta para uma criança canhota, que é paralela ao braço esquerdo dela, ela vai posicionar o papel paralelo ao braço direito. Por que ela faz isso? Porque muitas vezes é assim que ela vê os professores fazendo, os amiguinhos fazendo, as pessoas da família fazendo, e ela copia porque ela viu que é assim que todo mundo posiciona o papel e ela acha que é assim que ela deve posicionar o papel também. Então, é importante que ela posicione o papel da maneira correta, que é paralelo ao braço esquerdo, que ela mantenha o pulso esticado e que ela traga esse cotovelo para perto do corpo. Se, ainda que isso tudo for feito, a criança ainda continua dobrando o pulso, uma coisa que a gente pode fazer é pegar uma dessas pastas classificadoras que tem são aros, né? Aqueles aros dentro da pasta, 3 ou 4 aros. E aí essas pastas ela tem um lado mais alto e um lado mais baixo, certo? Então o que a mãe pode fazer? Coloca essa pasta na frente da criança, no sentido que ela fica assim, ela fica inclinada. A criança está aqui com a pasta inclinada, e o que vai acontecer? Como a parte mais alta vai estar para lá, é mais difícil que ela entorte o punho para poder escrever. Facilita com que ela mantenha, como está inclinada
aquela pasta ali na frente dela, facilita que ela vá, para ela manter esse pulso esticado. E é muito importante a gente prestar atenção nisso o mais cedo possível. E para ajudar a criança, então, a criar esse hábito de escrever com o punho esticado. Porque isso vai fazer com que a criança se sinta mais confortável para escrever e não desenvolva dores e também, no futuro, de tanto manter esse punho dobrado, ela venha desenvolver LER e síndrome de túnel do carpo. Queria saber se vocês conhecem alguém que escreve com o punho torto assim, algum canhoto. Escrevam aqui no comentário para mim se vocês conhecem alguém que escreve assim, se vocês já viram. Se vocês não conhecem pessoalmente, vocês já viram alguém escrevendo assim na escola, ou às vezes quando você está em algum lugar, não sei se vocês já repararam. Isso acontece muito entre os canhotos, porque é a maneira como eles fazem para se prevenir de algumas coisas, como sujar a mão, como ver o que está escrevendo. A Juliana fez uma pergunta e a Júlia Marta disse, meu filho. Pois então, Júlia Marta, seria interessante, então, você ver essas dicas que a gente falou, se você puder, anote, para você poder ajudá-lo. Quantos anos ele tem? A Juliana pediu para explicar sobre a inclinação mais uma vez. Juliana, não ficou muito clara a inclinação, né? Vou tentar explicar mais uma vez. Era para eu ter trazido uma pasta agora e eu me esqueci, porque estava ajudando minhas filhas a fazer dever de casa. Desculpem por eu ter esquecido, mas olha só. Sabe essas pastas classificadoras que elas são maiores aqui, e aí elas vão ficando menores aqui na ponta, assim? Sabe essas pastas classificadoras? Então, você vai colocar a pasta classificadora com a parte mais alta para trás e a parte mais baixa perto do corpo da criança. Vai ficar assim, ó, deixa eu mostrar para você. A criança tá aqui, né? E a pasta vai ficar aqui assim, ó, inclinada, certo? A parte mais alta aqui na frente, a parte mais baixa aqui. Com a pasta inclinada desse jeito e o papel ficando inclinado assim, fica mais difícil para a criança entortar o punho, porque a própria inclinação da pasta vai fazer com que ela consiga manter o punho esticado. Ficou mais claro agora? Se não ficou mais claro, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou encontrar uma pasta, ver se eu encontro uma pasta aqui, que eu não estou na minha casa nesse momento, eu estou ficando aqui na casa dos meus pais, então se eles tiverem uma pasta, eu vou tirar uma foto e vou postar no feed do Instagram, para que vocês possam ter uma ideia do que eu falo sobre a inclinação da pasta, e a inclinação que é importante nesse período em que a criança está se habituando a manter o punho esticado. Eu queria que vocês me contassem se está ficando claro. Eu tenho uma pergunta aqui da Laine no YouTube. Oi, Laine, seja bem-vinda. Eu não sei como fazer ele pegar no lápis. Laine, a gente fez umas lives muito legais sobre a maneira correta de segurar o lápis e as maneiras erradas também de segurar o lápis, né? E eu vou rapidamente falar aqui, porque eu acho que esse é um assunto que sempre ajuda a gente a estar atento, né? E aí, Laine também falou que seu irmão escreve assim, né? Com o punho assim. Muitos canhotos escrevem, porque quando eles não recebem orientação de como escrever da maneira correta, eles terminam fazendo isso mesmo. Seu filho ainda não está na escola. Ano que vem ele vai, como treinar ele em casa, ele tem 4 anos. Super importante treinar ele em casa, porque quando ele chegar em casa, na escola, ele vai estar já tranquilinho para escrever e conseguir prestar atenção no que a professora está explicando e nas atividades que a professora está propondo, sendo que ele já saiu de casa preparado para isso. Lembrando, Laine, que só a partir dos 4 anos e meio que ele vai conseguir realmente ter a habilidade motora fina para segurar o lápis corretamente. Isso não significa que você não possa trabalhar com ele, para ele fortalecer os dedinhos. Você pode brincar com ele de massinha de modelar, ou com qualquer coisa que seja de apertar. Então, por exemplo, às vezes brincar com pregador de roupa. O que eu fazia com minhas filhas é que eu pegava um papel e a gente ia botando o pregadorzinho de roupa, sabe, ao redor de um papel, ou fazer qualquer atividade em que ele vá, o uso da tesoura, colorir, todas essas atividades são importantes, porque, por exemplo, quando a criança vai cortar, ela também está aprendendo a controlar o instrumento e depois vai facilitar na hora de ela controlar o lápis. Isso, e agora que eu falei da tesoura, eu lembrei de uma coisa importante. Essa postura da mão de dobrar o punho também acontece quando a criança às vezes está cortando.
Então, é muito importante que vocês também prestem atenção na hora que a criança vai cortar, porque muitas vezes ela vai segurar a tesoura e ela vai entortar o punho para poder cortar. E aí, o que é muito importante é que você explique para ela que ela pode virar o papel, mas não virar o punho. Isso é fundamental. Então, ela vai usar a tesoura, ela gira o papel, mas ela não gira o punho. E eu digo isso porque eu já ajudei muitas crianças nessa questão de entortar o punho na hora de usar a tesoura. Já ajudei minha própria filha, que também fazia isso na hora de cortar, ela também entortava o punho. E é uma coisa que, quando você lembra para a criança 1 ou 2 vezes, ela já consegue fixar, lembrar de que ela pode mudar o papel, mas não entortar o punho. E é para quem tem filhos menores, como a Laine, que tem filho de 4 anos e que está colorindo, que ainda não está na fase de alfabetização, é importante a gente também prestar atenção nessa questão do punho, porque isso pode acontecer na hora que a criança vai colorir, principalmente porque as crianças canhotas, quando vão colorir, e elas vão passando a mão em cima do que elas estão pintando, colorindo, elas tendem a se sujar. E quando elas se sujam, elas entortam a mãozinha para não se sujar, porque elas são bem espertas, elas não querem ficar sujas, né? Então, e elas não querem também manchar o deverzinho delas, e nem ou a pinturinha, o que elas estão fazendo, ou até a própria roupa. Então, o que elas terminam fazendo é, muitas vezes, entortar o punho para poder pintar e para poder não se sujar, e também para controlar o lápis mais facilmente. Então, daí é que é muito importante a gente prestar atenção nessa hora de pintar e de desenhar quando eles são pequenininhos, se eles estão entortando o punho. E se eles estão entortando o punho, a gente lembrá-los de que eles podem sempre, quando estiverem pintando, mexer o desenho e movendo a página do desenho e ir pintando. Move a página do desenho e vai pintando. E sempre pintar de dentro para fora. Porque se eles pintam de fora para dentro, a mãozinha cobre o que eles estão pintando. Então, quando eles começam a pintar de dentro e vão pintando para fora, eles nunca passam a mão em cima do que eles pintaram. E é importante isso, é importante que eles consigam sempre fazer os desenhos e as letras sem passar a mão por cima. Para a criança canhota manter essa posição correta sem dobrar o punho, é importante que ela também mantenha a mão abaixo da linha que vai escrever. Vou explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Aqui tem as linhas da escrita, certo? Do caderno. Ao invés de ela passar a mão em cima do que ela está escrevendo, em cima da linha, ela vai manter a mão abaixo da linha. Isso vai ajudar com que o punho dela também fique esticado. Então, ela vai, escrevendo as letras embaixo. Isso é uma questão é uma técnica e é uma questão de treino e prática. É importante que isso seja desenvolvido o mais cedo possível, mas, ainda que a criança não seja pequenininha, é importante também a gente ajudar a criança com essas técnicas para que ela consiga escrever com punho esticado, para que ela consiga escrever sem sentir nenhum desconforto. Eu tenho aqui vamos ler o que a Juliana colocou. Minha filha insiste em deixar o papel em 90 graus. Tento colocar paralelo ao braço para evitar que ela vire o pulso, mas ela tende sempre a colocar o papel reto. Pois é, Juliana, isso acontece com muitas crianças canhotas, não é só com sua filha. Essa tendência de colocar o papel reto. Só que o papel reto é muito ruim para ela. Porque o que acontece é que ela termina tendo que se ajustar o corpo para poder escrever. O papel, quando ele está paralelo, ele fica de um jeito que é possível ela escrever sem que ela altere a postura do corpo. No momento em que ela deixa o papel 90 graus, isso vai fazer com que ela tenha que levantar um pouco o cotovelo. Isso vai fazer com que o braço dela também passe muitas vezes em cima do que ela está escrevendo, e ela vai terminar cobrindo o que ela escreveu e tendendo a se sujar. Quantos anos ela tem, Juliana? Você consegue, se você conseguir me responder, daí para eu saber mais ou menos quantos anos ela tem, a gente saber o que a gente pode fazer para ajudá-la. Veja só. Ela sente, o que eu queria que você me contasse é o seguinte, ela deve ter se habituado, né? Já é uma rotina para ela escrever com o papel nessa posição. O que eu geralmente recomendo é o seguinte, se ela estudar numa mesa, que seja uma mesa em que ela sempre estuda, você pode colocar
colocar uma marcação com fita adesiva, que aqui no Brasil, ela tem 4 aninhos, que bom, ela é pequenininha, ainda temos aí bastante tempo para criar um novo hábito, né? Que coisa boa. É verdade, você já tinha me dito, Juliana, na outra live, que ela tinha 4 anos. Desculpe que eu esqueci, que às vezes entram outras pessoas e eu me confundo. Veja só, eu não sei se você estava na live que eu comentei sobre colocar a fita adesiva, que aqui no Brasil a gente chama muitas vezes de durex, mas eu sei que não é assim que se fala em outro país, e eu sei que tem pessoas aqui de Angola e de outros lugares assistindo a live. Então, veja só, colocar a fita adesiva, colorida de preferência, porque aí fica mais claro para a criança, com o formato de onde ela deve, da maneira como ela deve encaixar o papel. E daí também, o que você pode fazer, se ela não tem um lugarzinho onde ela estuda, é fazer isso numa cartolina ou num papel um pouco maior. Pode ser no papel A5, por exemplo, qualquer papel que seja maior do que o papel que ela usa ou do caderninho que ela usa. Porque aí você faz essa marcação para ela lembrar, porque às vezes, Juliana, o que acontece é assim, quando a criança já sentou, já começou a trabalhar, né, fazer a atividade dela, com o papel daquela maneira, fica muito difícil para ela ser interrompida no trabalho dela, para lembrar a maneira correta de como é que ela faz. Então, o ideal é que ela tenha essa lembrança da posição do papel antes de ela começar a escrever, a desenhar, a pintar. E isso, se ajuda ela com isso, ela tendo essa memória visual, né? Esse recordatório visual. Seria, então, alguma coisa que você possa, existe para vender em alguns países, e que eles enviam, inclusive, isso em download. Você compra o download, faz um download e imprime. É o que eles chamam de um tapetinho da posição correta, né? Que aí a criança só encaixa o papel em cima da posição. Mas eu acho que a gente pode muito bem adaptar dessa maneira, fazendo a marcação no papel com alguma coisa bonitinha, para que ela coloque o papel naquela posição e ela consiga lembrar que essa é a posição adequada para ela, que essa é a melhor posição para ela. Né? Como ela é pequenininha, é natural que ela tente colocar daquele jeito. Mas eu acho que a gente pode ir trabalhando assim, lembrando e deixando esse lugarzinho para ela, sempre antes de começar a escrever, lembrar e de pintar, lembrar de colocar o papel naquele lugar. Você colocou, Juliana, que trabalha a coordenação motora fina com ela desde cedo, mas depois que foi para a escola, tenho notado maior insistência em virar o papel. É possível, Juliana, que ela também veja os amiguinhos colocando papel de outro jeito. E aí, na escola, ela termine fazendo assim e criando esse hábito, sabe, de manter o papel assim. E aí, é mesmo uma questão de trabalhar, de relembrá-la, né? E como ela é pequenininha, ainda é difícil dela compreender que isso é melhor para ela. Então, é mesmo uma questão de trabalho e dela relembrar. É por isso que é importante para ela ter alguma coisa visual que ela veja antes dela começar a estudar, sabe? Para ela poder lembrar, porque eu acho que isso ajuda muito, de você ter essa possibilidade de enxergar. Júlia falou o seguinte: meu filho tem 12 anos, é verdade que o canhoto tem mais dificuldade em fazer uma caligrafia cursiva e mais legível? Então, veja, Júlia, é o seguinte, é mais difícil para o canhoto fazer a letra cursiva por alguns motivos. A letra legível não tem a ver com ser canhoto. Muitos canhotos têm uma letra linda, mas é mais difícil para os canhotos, sim. E o que acontece é o seguinte: deixa eu pegar um lápis para eu te mostrar. Na nossa língua, no português, quando a gente vai escrever, a gente começa a escrever da esquerda e a gente vem para a direita. Para um destro, ele vai pegar o lápis e ele vai, deslizar o lápis enquanto ele está escrevendo, certo? Para o canhoto, o que vai acontecer? Ele, na hora que escreve, o lápis, ele não desliza, ele engancha. E quando o lápis engancha, o que acontece é que fica difícil de controlar o lápis. E aí, o que a criança vai fazer? Ela vai tentar segurar com muitos dedos, certo? Ela vai tentar, o dedinho vai escorregar, ela vai fazer muita força, e aí fica difícil você fazer uma letra legível com um lápis que está enganchando e com um dedo que está escorregando. Além disso, o que acontece? O sentido natural de um destro é o sentido horário. E o sentido natural do canhoto é o sentido anti-horário. Essa é, na verdade, uma das grandes diferenças entre ser destro e ser canhoto. É o sentido natural que as coisas se movem. Então, quando uma criança canhota está aprendendo a fazer as letras,
Muitas vezes ela fica confusa, porque ao invés de escrever as letras no sentido horário, porque o português foi feito para ser confortável para a maioria da população, que é destra. Então, as letras são formadas no sentido horário e a letra cursiva, ela junta uma letra na outra no sentido horário para ser mais rápida. E aí o que acontece? Só que a criança, na hora que vai fazer a letra cursiva, ela se confunde, porque no instinto dela, natural, ela gira para o outro lado. Aí ela tem que levantar o lápis para poder fazer outra letra. Aí ela levanta o lápis e aí ela fica mais difícil de juntar uma letra na outra para formar a palavra, já que ela está indo no outro sentido. Ó. Ela vai no sentido, aí ela levanta a mão, aí ela faz outra letra, aí ela levanta a mão. Então, é mais complicado e mais demorado para uma criança canhota escrever letra cursiva se ela não aprendeu ainda que o sentido que ela precisa fazer é esse. Infelizmente, não existe outra coisa que se possa fazer. A gente tem que ensinar a criança canhota a tornar automática a formação das letras. Isso se torna em algum momento automático. A gente só precisa de paciência e perseverança. A criança tem realmente que insistir para poder ela adquirir o hábito de escrever as letras no sentido horário. Escrever no sentido que é o sentido que o português é escrito. A única exceção que a gente faz com relação à formação das letras para a criança canhota é sobre o traço das letras. O traço do T, o traço, às vezes, das letras maiúsculas, por exemplo, o traço do F maiúsculo, o traço do A maiúsculo, porque o que acontece? Da mesma maneira, os traços são feitos no sentido que é natural para um destro. Então, os traços vêm da esquerda para a direita. O que é o natural para o canhoto? É vir da direita para a esquerda. O traço do canhoto, ele vai nesse sentido. O traço do destro vai nesse sentido. Mas a gente pode permitir que a criança canhota mantenha os traços do jeito que é confortável para ela. Por quê? Porque o canhoto, porque o destro, quando ele vai fazer os traços, ele também levanta a mão. E isso não atrapalha a escrita. Já é esperado que você tenha esse tempo de que levantou a mão, fez o traço do T, por exemplo, e você continua a escrever. Você levantou a mão, fez o traço do H, fez o traço do A maiúsculo, do F maiúsculo, e você continua escrevendo. Então, o canhoto pode fazer os traços do jeito que é mais confortável para ele. Mas as letras cursivas precisam ser aprendidas e automatizadas para serem feitas como se deve fazer. Aí, a letra cursiva passa a ser mais tranquila e normal, e natural para uma criança canhota. Mas só depois que ela entende que ela precisa escrever as letras numa posição que não é a do instinto dela. Ficou claro, Júlia? Eu não sei se você, o que você achou disso que eu te expliquei, se fez sentido para você. É importante para mim que vocês me digam se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês, se vocês estão compreendendo e achando que está fazendo sentido. Senão, eu volto a explicar de um outro jeito que fique mais claro. De qualquer maneira, que bom, Júlia, que ficou claro. Eu espero que você observe como é que o seu filho está fazendo essa formação das letras, se ele está fazendo a formação, né? E aí, a partir dessa... É engraçado, Júlia, que a gente, quando compreende o que é que acontece, a gente passa a olhar de uma outra maneira, né? Muitas vezes, a gente pensa que a criança, né, não está se esforçando o suficiente, que a criança... Vem diversos pensamentos porque a gente não entende por que aquilo está acontecendo. Por isso que eu acho sempre importante a gente entender o que está acontecendo com a criança, e é a partir daí a gente saber que existem técnicas para que ela possa ter uma vida mais tranquila com a escrita e na escola de uma maneira geral, né? Queria agradecer muito a presença de vocês hoje, e queria dizer que eu tenho um canal no Telegram chamado Canal do Canhotopia.